Um menino de rua encontrou uma menina desaparecida em um beco abandonado, mas não imaginava que ela era a filha perdida de um milionário. Quando o pai descobriu quem a salvou, um segredo devastador veio à tona. E o que aconteceu depois, ninguém poderia imaginar. Antes de começarmos essa história que vai te tocar, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. A sirene de uma ambulância ecoava ao longe, mas Kaique sabia. Não era para ele. Naquela madrugada molhada de São Paulo, o menino de 10 anos se esgueirava pelas ruelas como um rato urbano, os pés descalços e frios quase fundidos ao asfalto suado de garoa. O cheiro de esgoto aberto se misturava com o de pão amanhecido que ele carregava, meio mordido, dentro de uma sacola de mercado furada. Ele se enfiou entre 2 caixotes atrás de um bar que já fechara as portas. Ia dormir ali. Era apertado, mas pelo menos seco. Sentou-se, puxou o capuz sujo e mordeu o pão duro. Foi quando ouviu. Não era o som comum da rua. Passos, garrafas quebrando, gritos longínquos. Era um sussurro abafado, desesperado, algo entre um choro e uma tentativa de gritar sem fazer barulho. O som vinha de uma pilha de papelões ao lado da lixeira. Ele congelou, olhou em volta. Nada. Só o lamento fraco, como se alguém estivesse sufocado ali dentro. Kaique se aproximou devagar. Parte dele queria fugir. Não era a primeira vez que via alguém morto entre caixas, mas havia algo diferente. Era um som vivo, humano. Empurrou o papelão de cima. Ali, entre sacolas, trapos e uma caixa rasgada, estava uma menina. Pequena, muito branca, suja e com um corte na testa. Os olhos enormes, azuis e marejados, tremiam mais do que o corpo. Estava com os pulsos amarrados com uma fita prateada. Ela não falava, só o olhava, suplicando sem palavras. Ele ficou paralisado. "Você tá bem?" Gaguejou quase como se falasse com um fantasma. Ela fez que não com a cabeça. Uma lágrima escorreu pelo rosto sujo. Ele olhou para os lados de novo. A rua estava vazia, mas sentia como se alguém os observasse. Agiu por impulso, rasgou a fita com os dentes e puxou a menina para fora. Ela se encolheu contra ele. "Tem alguém vindo", sussurrou pela primeira vez. Kaique arregalou os olhos. "Quem?" Ela apontou em direção à esquina. "Eles vão me levar de volta." O coração de Kaique disparou. Ele agarrou o braço dela. "Vem, agora." Não perguntou quem eram eles. Não havia tempo. Saíram correndo pelo beco, entre sacos de lixo e buracos d'água. A menina mal conseguia manter o ritmo, mas ele não soltava sua mão. Entraram numa viela estreita que terminava numa escada de incêndio quebrada. Subiram. O coração dele martelava nas costelas. Embaixo, passos pesados ecoavam. "Achou?" Uma voz grossa perguntou. "Nada. Sumiu." Outra respondeu. Os dois se calaram. Sofia finalmente disse seu nome, baixinho, como se isso tivesse um peso. "Eu sou a Sofia." Kaique apenas assentiu, ofegante. "Eu sou o Kaique e vou te tirar dessa." Não sabia por que disse aquilo. Talvez porque ela precisava ouvir. Talvez porque, no fundo, ele também precisava dizer. Precisava ser alguém que salvava e não só sobrevivia. Eles passaram a noite escondidos num terraço abandonado. Ela tremia. Ele tirou o casaco, o único que tinha, e jogou sobre ela. Ficou olhando o céu como se ele fosse algum tipo de resposta. No silêncio pesado, ouviu de novo o que ela dissera. "Eles vão me levar de volta." Ele não sabia quem eram, mas sabia como era ser levado à força. Sabia o medo de não ter ninguém. Sabia o que era dormir sem saber se veria o amanhã. Quando a primeira luz do dia apareceu, Kaique levantou. "A gente precisa sair daqui. Vão procurar mais forte de manhã." Sofia assentiu. Tinha os olhos vermelhos, mas parecia confiar nele agora. "Para onde a gente vai?" Ele olhou o horizonte poluído da cidade. Apontou para o centro. "Onde tem mais gente, lá é mais fácil sumir." Não era verdade. Mas era o que ele sabia fazer.
E naquele momento, sumir era a única forma de sobreviver. As luzes da cidade ainda eram sombras fragmentadas quando Kaique desceu pela lateral do prédio com Sofia a poucos passos atrás. O concreto úmido escorregava sob os pés. O ar tinha gosto de ferrugem. "Vem logo", murmurou, sem olhar para trás. Sofia obedecia, mas tropeçava. Estava descalça e fraca. Ao descerem, Kaique espiou pela esquina. 2 homens encapuzados e de roupas escuras varriam a rua com os olhos. Um deles falava ao celular. "Ela tem que estar por aqui. A gente vasculhou tudo, menos a parte de cima. Manda reforço." Kaique engoliu seco. Puxou Sofia pela mão e correu. Desceram por uma escadaria suja até a linha do trem desativada. A menina respirava com dificuldade. Ele parou por um segundo, a apoiou num pilar de concreto coberto de pichações. "Tá tudo bem?" sussurrou. Ela assentiu, mas sua expressão denunciava o contrário. Só me espera um pouco. A gente não pode parar, Sofia. Eles estão perto demais." Ela o olhou com medo e confiança, misturados num só gesto. Era como se ele fosse sua única âncora naquele oceano cinzento. Continuaram pela trilha de dormentes. Passaram por um ferro velho, uma loja fechada, e dobraram em direção ao bairro da Muca. Kaique conhecia bem os becos ali. Sabia onde se esconder. Mas não esperava ver os 2 homens mascarados de novo, agora de carro, rodando devagar. "Merda!" soltou, puxando Sofia para dentro de uma construção abandonada com portas escancaradas. Entraram. Era um velho mercadinho que Kaique já conhecia. Estantes vazias, teias de aranha nos cantos, o teto de zinco pingava. "Fica aqui", disse, apontando para trás de um freezer desligado. Sofia se escondeu. Kaique pegou uma barra de ferro no chão, meio enferrujada. Não sabia exatamente o que faria, mas tinha que proteger ela. O barulho de um vidro estourando os fez gelar. "Tão aqui", sussurrou um dos homens do lado de fora. Passos entraram no mercado. Um deles acendeu uma lanterna. O feixe de luz varreu as prateleiras e tocou as paredes empoeiradas. Sofia prendeu o choro. Kaique se abaixou atrás do balcão, prendeu a respiração e esperou. Um dos homens passou por ele, tão perto que podia sentir o cheiro de perfume barato e cigarro. De repente, a barra de ferro escorregou das mãos de Kaique, batendo no chão com um estalo metálico. "Aqui!" gritou o homem. O instinto tomou conta. Kaique saiu correndo, chutando uma pilha de caixas no caminho para fazer barulho e confundir os passos. Um dos perseguidores foi atrás dele. Sofia ficou escondida, paralisada, os olhos arregalados. Kaique correu por um corredor lateral e bateu contra uma grade enferrujada. Estava trancada. O homem se aproximava, sem saída. Olhou para cima. Uma janela pequena. Correu, subiu num caixote e tentou escalar. Um puxão brusco na perna o fez cair no chão com tudo. Sentiu a pele do braço rasgar ao bater numa quina. Gritou de dor, mas se debateu com força. Chutou o rosto do homem com o calcanhar. Ele gritou. Kaique aproveitou-se, desvencilhou e correu mancando de volta pelo corredor. Encontrou Sofia ainda escondida. Estava em choque. "Vem, agora!" sussurrou com urgência. Os 2 saíram pela lateral, arrombando uma porta de serviço com o ombro. A luz da manhã começava a clarear os prédios altos. Corriam sem olhar para trás. Quando pararam, já estavam num depósito de ônibus abandonado. Kaique caiu no chão, ofegante, com o braço ensanguentado. Sofia olhou horrorizada. "Você tá machucado. Só um corte, melhor que ser pego." Ela rasgou um pedaço do vestido e fez um curativo improvisado. "Por que você está me ajudando?" Ele hesitou. "Porque ninguém ajudou quando era eu que estava no seu lugar." Sofia abaixou os olhos. "Eu não lembro como fui parar naquela caixa. Nada. Só lembro de alguém me dizendo para ficar quieta. E escuro. Muito escuro." Kaique assentiu. Ele conhecia o escuro. "Tudo bem. A gente vai descobrir isso junto. Mas por enquanto, a gente só precisa continuar sumindo."
Ela o olhou de novo, agora com os olhos mais firmes, como se, aos poucos, estivesse escolhendo confiar nele. Ele deitou no chão frio e olhou para o teto rachado do depósito. Sofia se deitou ao lado. Você tem família? Tive, mas agora sou só eu. Silêncio. O tipo de silêncio que diz muito mais que palavras. Os primeiros raios de sol atravessavam a clarabóia quebrada. E mesmo ferido, Kaique sabia. O dia seguinte seria ainda mais perigoso. O sol já se erguia entre os prédios manchados de fuligem quando Kaique acordou com o som de passos. Ele puxou Sofia, ainda sonolenta, para mais perto. Shhh! Escuta! Do lado de fora do depósito, duas vozes se aproximavam. Vozes adultas, ásperas, discutindo baixo, mas com raiva contida. O cara disse que ela vale mais de 100 mil. 100 mil? Você acha que é verdade? Não sei. Mas o patrão quer ela viva. Se a gente pegar primeiro... Kaique prendeu a respiração. Sentiu Sofia congelar ao seu lado. A menina é a que sumiu? A mesma, a filha do tal Renato. Tá em tudo quanto é grupo. Ele engoliu seco. Agora estava claro. Sofia não era só uma menina perdida. Era valiosa, procurada. E havia gente disposta a tudo por essa recompensa. Os homens se afastaram aos poucos. O barulho das motos ecoou e sumiu no caos da cidade. Kaique só soltou o ar quando teve certeza de que estavam sozinhos. A gente precisa sair daqui, agora! Mancando e com o curativo improvisado no braço, ainda colado com sangue seco, ele puxou Sofia para fora do depósito. O bairro ao redor começava a se agitar. Feiras sendo montadas, crianças indo para a escola, gente apressada com sacolas e mochilas. Era ali que ele se sentia mais invisível, no meio da multidão. Caminharam pelas ruas da Muca, até chegarem à Rua dos Trilhos. Kaique lembrava de uma senhora que, às vezes, lhe dava pão velho, Dona Lúcia. Sempre dizia que quem divide nunca fica sem. Bateram discretamente na porta de um sobrado simples, de fachada bege descascada e cheiro de café no ar. Um cachorro latiu. Sofia se encolheu. Dona Lúcia abriu a porta com uma vassoura na mão e cara de poucos amigos. Franziu a testa ao ver Kaique. Mas, menino, o que aconteceu com você? Antes que ele respondesse, ela viu Sofia. Pálida, olhos fundos, cabelo embaraçado, um medo sem nome no rosto. Entrem, depressa! A sala era pequena, cheia de santos e retratos antigos. A TV chiava num canal de culinária. O cheiro de pão assando preenchia o ar como um abraço. O cachorro, um vira-lata marrom chamado Juca, abanava o rabo sem parar. Dona Lúcia os levou para a cozinha e serviu um copo de leite com café e pão com manteiga. Sofia comeu como se não visse comida há dias. E talvez não visse mesmo. Kaique observava, ainda desconfiado. Agora me conta, menino. Quem é essa menina? Kaique hesitou. Sabia que precisava de ajuda. Mas confiar em adulto nunca foi sua especialidade. Ela estava jogada numa caixa, amarrada. Uns caras estavam atrás dela. Caixa? Atrás de um bar, na Liberdade. Encontrei ela e trouxe comigo. Estão procurando ela, para entregar, acho, ou coisa pior. Dona Lúcia levou a mão à boca horrorizada. E como ela chama? Sofia, que até então permanecia calada, respondeu com voz baixa. Sofia, Sofia Albuquerque. A senhora arregalou os olhos. Albuquerque? Meu Deus! O nome está em todos os jornais. Sumiu há 3 dias. Dizem que é filha de um empresário dos grandes. Kaique baixou o olhar. A gente ouviu uns homens falando. Estão oferecendo recompensa, tem gente caçando ela. Dona Lúcia se levantou, pegou o telefone fixo da parede, mas parou antes de discar. Eles estão feridos. A menina traumatizada. E se forem buscar vocês, se ligarem o telefone, pode ter alguém ouvindo. Ela largou o aparelho. Eu conheço um rapaz da paróquia que mexe com internet. Posso pedir para ele mandar uma mensagem para o pai dela. Um alerta. Anônimo. Kaique assentiu.
mas sem dizer onde a gente tá. Não ainda. Claro, vocês estão seguros aqui por enquanto. Só preciso que prometam não abrir a porta, nem a janela. Ela fez uma cama improvisada no sofá e trouxe remédios. Limpar o ferimento de Kaique doeu mais que levar o chute. Sofia assistia tudo em silêncio. No rosto, uma mistura de alívio e exaustão. Depois do banho, ela parecia outra. Dona Lúcia emprestou uma camiseta larga e um short. Kaique, desconfortável, não quis trocar de roupa. Sentia que tirar aquela camiseta rasgada era perder sua armadura. À noite, comeram sopa em silêncio. Juca deitou ao lado deles. Pela primeira vez, Sofia sorriu. Um sorriso tímido, mas real. Dona Lúcia olhou para Kaique. Você fez uma coisa muito bonita, menino. Muitos adultos não fariam o que você fez. Ele desviou o olhar. Eu não fiz por ser bonito. Fiz porque precisava. Ela assentiu. Às vezes é isso que salva a gente. Sofia pegou na mão dele sob a mesa. Pequena, gelada, mas segura. E ali, entre vozes nas sombras, janelas fechadas e cheiro de sabão em pedra, Kaique entendeu. Aquela menina não era só um problema para resolver. Ela era agora parte da história dele também. A manhã seguinte amanheceu abafada. O cheiro do pão fresco de Dona Lúcia se espalhava pela casa, misturado ao som de rádio AM, sintonizado num programa religioso. Kaique olhava pela fresta da cortina da sala. A rua parecia normal. Um homem lavando calçada, uma senhora empurrando o carrinho de feira. Mas havia algo que não encaixava. Não come? Perguntou Dona Lúcia, servindo café. Tô sem fome. Ela lançou um olhar breve, mas não insistiu. Sofia apareceu já vestida, mais descansada, os cabelos penteados para trás. Parecia mais segura, mas Kaique sabia. Era só uma casca. O medo ainda estava lá, apertado dentro dos olhos dela. Dormiu bem? Ele perguntou. Ela assentiu, sem dizer palavra. Foi quando o barulho do motor invadiu o ambiente. Um ronco pesado, diferente dos carros comuns da vizinhança. Kaique correu até a cortina. Uma van preta de vidros escurecidos havia estacionado a poucos metros da mercearia ao lado. 4 homens desceram. Dona Lúcia... Já vi, disse ela seca. Kaique observava, com o corpo inteiro em alerta. 2 dos homens estavam de boné e óculos escuros. Um deles tinha uma tatuagem de cobra saindo pela gola da camiseta. O quarto, mais alto, com barba rala, ficava ao lado do motorista, vigiando a rua com atenção de predador. São eles. Tem certeza? O da barba. Ele me viu ontem, no mercado abandonado. O coração dele batia tão rápido que parecia querer fugir do peito. Ele se virou para Sofia. Ela tremia. Fiquem aqui, quietos, nada de janela. Vou resolver isso. Dona Lúcia enxugou as mãos num pano de prato e foi até a porta da frente, com um lenço amarrado na cabeça. Abriu com calma, como se fosse apenas mais uma manhã qualquer. Pois não? Disse ao ver os homens se aproximando. Bom dia, senhora. Estamos procurando uma criança. Sumiu há uns dias. Pode ser que tenha sido vista por aqui. Criança? Não vi nada, não. Só meus netos de vez em quando e uns meninos vendendo bala. Nada de novo. O homem com a tatuagem forçou um sorriso. Tem certeza? É coisa séria. A menina é filha de gente importante. Tá na televisão. Tem recompensa. Olha, filho, não vejo televisão. Só escuto rádio. Se souber de alguma coisa, aviso, pode deixar. Outro homem tentou olhar por dentro da casa. Dona Lúcia deu um passo à frente, tapando a visão com o corpo. Posso ajudar em mais alguma coisa? Não, senhora. Por enquanto é só. Eles se afastaram devagar, mas não entraram na van. Em vez disso, começaram a circular pela rua. Um ficou encostado na parede do mercado, o outro do outro lado da calçada, fingindo estar no celular. Kaique se abaixou. Eles vão ficar por aqui, estão esperando alguém sair. Sofia apertou os joelhos contra o peito. Eles vão me levar se me virem, né? Ele não respondeu, só olhou para a porta. Pensou em rotas de fuga. No portão dos fundos.
no muro que dava para a casa vizinha. Dona Lúcia voltou tensa. A gente vai ter que tirar vocês daqui. Eles não vão embora tão cedo. E se tiverem outros carros? Vamos esperar escurecer. Quando anoitecer, a cidade vira outra. Dá para sumir melhor. Kaique assentiu. Eu conheço umas rotas. A gente sai pela Vila dos Fundos. Tem uma viela que leva direto para a estação abandonada. Certo, mas nada de sair agora. Eles estão vigiando. Passaram o dia em silêncio. Na cozinha, Sofia desenhava com um lápis velho. Desenhava uma menina dentro de uma casa, olhando pela janela, e fora da casa, só sombras. Kaique andava de um lado para o outro. A ansiedade fazia o corpo coçar. De vez em quando, voltava à fresta da janela. Os homens ainda estavam lá. Ao entardecer, uma movimentação o fez parar. O homem da tatuagem cruzou a rua, passou lentamente pela frente da casa e olhou. Olhou diretamente para a janela onde Kaique se escondia. O olhar foi breve, mas certeiro, e naquela troca silenciosa, Kaique entendeu. Havia sido reconhecido. Eles me viram. Tem certeza? Me viram. Sabem que estou aqui. A gente precisa sair antes do previsto. Já está escuro, então vamos agora. Dona Lúcia preparou uma sacola com pão, água e um pouco de dinheiro embrulhado num pano. Prometam que não vão confiar em ninguém. E se ouvirem meu nome, não digam que me conhecem. Ela ajoelhou. Segurou o rosto de Sofia entre as mãos. Você vai voltar para casa, menina. Deus está com vocês. Kaique engoliu o medo, pegou Sofia pela mão. Atravessaram a lavanderia, pularam a grade do fundo e desceram o barranco coberto de mato até a Vila dos Fundos. A cidade lá embaixo já era um mosaico de luzes e perigos. Kaique olhou para trás uma última vez e jurou para si mesmo, não importava quanto tivesse que correr, não deixaria Sofia ser levada. A viela era escura e cheirava a mofo e gordura antiga. Kaique segurava firme a mão de Sofia enquanto contornavam os fundos de um galpão desativado. A cidade respirava à noite com sons secos de motos, latidos e sirenes ao fundo. É por aqui, disse ele olhando para os dois lados antes de atravessar a rua de paralelepípedos. Dona Lúcia havia falado sobre uma capela esquecida, no fim de uma rua que não saía em lugar nenhum. Se precisarem sumir por um tempo, vão até lá. Quase ninguém entra. Subiram um morro íngreme, cruzaram um portão enferrujado e encontraram a construção. Pequena, coberta de trepadeiras secas, com uma cruz torta no topo. Uma placa de madeira dizia Santa Rita das Ruas, quase ilegível. Isso era mesmo uma capela? Sofia perguntou pela primeira vez em horas. Acho que sim, mas parece mais um depósito. A porta estava entreaberta. Kaique empurrou devagar. Um rangido longo cortou o silêncio. Lá dentro cheirava a madeira velha e vela queimada. O altar, coberto por um pano rasgado, ainda tinha uma estátua de Santa Rita de Cássia, encardida, mas intacta. Alguns bancos de madeira resistiam ao tempo, cobertos por poeira e folhas secas trazidas pelo vento. Fica aqui por enquanto, eu vou dar uma olhada, disse Kaique vasculhando o espaço. No fundo da capela, encontrou uma prateleira com velas já usadas, fósforos e um caderno velho, talvez usado para anotações de orações. Uma ideia lhe veio. Acendeu uma vela e a colocou no altar. A luz vacilante cortou a escuridão como um fio de esperança. Pegou o caderno e arrancou uma folha. Sentou-se no banco da frente, apoiou o papel no joelho e começou a escrever com um toco de lápis que havia guardado do mercadinho. Ela está viva, está machucada, mas segura por enquanto. Se alguém encontrar isso, por favor, procure Renato Albuquerque. Ela precisa voltar. Mas há homens atrás dela. Não confiem em ninguém. Assinado, um amigo. Dobrou o bilhete com cuidado. Olhou para a imagem da santa. Sentiu algo estranho, como se ela realmente o ouvisse. Ergueu o pano do altar e escondeu o bilhete entre as tábuas soltas da base. O que você escreveu? Perguntou Sofia, que se aproximara em silêncio. Um pedido de socorro, mas para quem encontrar de verdade.
e não para esses caras. Ela olhou para a vela acesa, os olhos marejando. Eu não sabia se você ia me deixar para trás. Nunca pensei nisso. É que, às vezes, eu sonhava que estava em um lugar escuro e que ninguém vinha. Ninguém. Ela baixou a cabeça. Quando você me puxou daquela caixa, foi a primeira vez que senti que alguém me viu de verdade. Kaique sentou-se ao lado dela no chão frio da capela. Eu sei como é isso. Ser invisível. Sofia encostou a cabeça no ombro dele. Você tem medo? Ele pensou por um momento. Não mais do que o normal. Ela riu baixinho, pela primeira vez. Obrigada. Ficaram ali, em silêncio, ouvindo o som da cidade ao longe. A vela os iluminava com suavidade, lançando sombras nas paredes cheias de rachaduras. Kaique olhou para a entrada. Tinha empilhado uns caixotes na porta, só por precaução. Acha que eles ainda estão procurando? Com certeza. E se acharem a gente aqui? A gente corre de novo. Sofia suspirou. Não queria correr mais. Queria acordar e estar na minha cama. Minha mãe fazendo panqueca, meu pai chegando do trabalho. Você lembra disso? Ela assentiu. Lembro de manhãs felizes, mas depois não lembro de mais nada. Só o escuro. Kaique olhou para a estátua da santa. Tantas promessas quebradas deviam morar ali. Talvez amanhã a gente ache alguém que possa ajudar, ou talvez aquele bilhete encontre um caminho. Você acredita nisso? Ele não respondeu de imediato. Acredito que a gente ainda não acabou. Ela sorriu de novo, com os olhos ainda tristes, mas menos solitários. Naquela noite, dormiram no chão da capela, um ao lado do outro, com a vela quase derretida, completando seu turno de vigia. E mesmo com o medo ali, rondando do lado de fora, havia algo naquela velha construção que fazia parecer por algumas horas que o mundo lá fora podia esperar. A manhã chegou devagar, filtrada pelos vitrais empoeirados da capela. Kaique acordou com o corpo doído, mas a mente já alerta. Cada barulho do lado de fora, uma buzina, uma moto passando, o latido distante de um cachorro, parecia um possível sinal de ameaça. Sofia ainda dormia, encolhida como um passarinho ferido. A vela que haviam deixado acesa havia se apagado durante a madrugada, deixando um rastro de cera endurecida no chão. Ele se levantou, espreguiçando-se com cuidado. O corte no braço latejava, mas estava seco. Vasculhou a mochila improvisada que Dona Lúcia havia lhes dado e encontrou um rádio pequeno de pilhas. Lembrou que ela dissera: às vezes o mundo grita lá de dentro. Ligou. Estava num desses programas jornalísticos populares, cheio de opiniões atravessadas e manchetes ditas em tom de espetáculo. E agora voltamos com o caso que comove o país. A pequena Sofia Albuquerque, filha do empresário Renato Albuquerque, segue desaparecida há 4 dias. Novas informações indicam que ela pode ter sido vista na Zona Leste. Kaique congelou. Sofia Albuquerque, repetiu em voz baixa. Ele olhou para ela. Ainda dormindo, com o rosto tranquilo por poucos instantes de paz. O radialista continuava. A polícia investiga o sumiço da menina e fontes próximas da família acreditam que a situação pode estar ligada a antigos problemas nos negócios do pai. O empresário não quis gravar a entrevista, mas disse estar oferecendo uma recompensa substancial por qualquer informação que leve a filha. Kaique desligou o rádio, o coração pesado. Agora, tudo fazia sentido. Os homens atrás dela. As conversas sobre dinheiro. A intensidade das buscas. Sofia era filha de alguém grande, alguém importante. Renato Albuquerque. O nome pesava. Soava distante demais daquele mundo em que eles estavam escondidos, cheirando a pó e umidade. Sofia acordou pouco depois. Se espreguiçou, esfregou os olhos. Bom dia. Kaique a encarou, sério. Você lembra do nome do seu pai? Ela franziu a testa, como quem tenta puxar uma lembrança do fundo de um lago turvo. Eu acho que o nome dele é Renato. É estranho.
Como esquecer isso, mas está tudo tão embaralhado. Renato Albuquerque, ele completou. Ela arregalou os olhos. É isso, Renato Albuquerque. Como você sabe? Eu ouvi no rádio. Estão te procurando. Seu pai está oferecendo uma recompensa. Ela ficou em silêncio, absorvendo a informação. Depois murmurou. Então ele está me procurando? Tá, e muita gente também, por causa do dinheiro. Mas ele me quer de volta mesmo? A pergunta caiu pesada no ar. Kaique não soube o que responder. Eu acho que sim. Ela puxou os joelhos até o peito. E se for só porque vai ficar mal na TV, porque é milionário, porque vai perder coisa? Não sei, Sofia, mas sei que você tem alguém que não desistiu. E isso é mais do que muita gente tem. Ela encostou a cabeça no ombro dele, os olhos perdidos no chão rachado. Você acha que, se eu lembrar mais, eu vou ficar com medo? Talvez, mas lembrar também ajuda a sair disso. Ela respirou fundo. Eu lembro de um cachorro. Um grandão, peludo, branco. Acho que ele se chamava Max. E lembro de um cheiro, tipo perfume caro, meu pai usava. Kaique não respondeu. Deixou que ela falasse. Eu lembro de um quarto com brinquedos arrumados, de uma música tocando, e depois o escuro. Alguém me puxando, uma voz dizendo, fica quieta, e depois, nada. Ela tremeu. Ele segurou sua mão. Tá tudo bem. Você não precisa lembrar de tudo agora. Ela apertou os olhos com força, como se quisesse apagar as imagens. Você acha que alguém me levou por causa do meu pai? Ele hesitou, depois assentiu. Acho que sim. E agora a gente precisa pensar em como sair disso do jeito certo. Você ainda vai me ajudar? Até o fim. O sol começava a aquecer o chão frio da capela. O medo agora tinha nome, mas isso não tornava as coisas mais simples, apenas mais reais. E o tempo estava correndo. Kaique sabia disso. Do lado de fora, o mundo seguia. Mas ali dentro, naquela capela esquecida, duas crianças tentavam costurar fragmentos de memória e coragem numa realidade que nunca deveria ter sido delas. O calor começava a subir das calçadas quando Kaique decidiu sair da capela. O céu estava coberto de nuvens densas e o ar carregava aquele cheiro de chuva que ainda não chegou, mas promete. Ele puxou a porta de madeira com cuidado, como quem não quer acordar fantasmas, e deixou Sofia dormindo, embrulhada no casaco surrado que usava desde o início daquela jornada. Antes de sair, olhou uma última vez para ela. Estava mais tranquila. Tinha adormecido com a cabeça recostada em um dos bancos, depois de uma madrugada em que chorou calada, tentando lembrar nomes e rostos que pareciam deslizar como areia entre os dedos. Do lado de fora, Kaique caminhou devagar pelas calçadas rachadas da Zona Leste, desviando de carros mal estacionados, barracas de feira sendo montadas e o caos cotidiano que a cidade grande disfarçava como normalidade. Seu olhar varria o entorno, atento a qualquer movimento fora do comum. Um carro parado tempo demais, um olhar insistente demais, uma figura imóvel em uma esquina. A lembrança do homem que o encarara da van preta não saía de sua cabeça. Havia uma caçada em curso e ele sabia que não estavam muito à frente. Na rua Conselheiro Furtado, entrou em uma viela que poucos notavam. Era um corredor estreito, ladeado por muros altos e coberto de roupa estendida em varais improvisados. Era onde as palavras corriam mais rápido que os carros, onde se sabia de tudo antes que virasse notícia. Foi ali que ouviu. Olha ele aí. A voz era grave, porém sem agressividade. Um homem saía de trás de uma barraca de madeira coberta com lona azul. Estava encostado em uma parede, com um cigarro apagado entre os dedos e o olhar sagaz de quem já vira mais do que devia. Você é o Kaique, né? Tô te procurando. O menino parou, o coração acelerando. Analisou o homem com um olhar rápido. Magro, cabelo grisalho e espetado, barba por fazer, camiseta encardida e calça de moletom velha. Tinha um carrinho de supermercado cheio de sacolas.
Mas seus olhos, os olhos eram alertas demais para um andarilho comum. Me procurando por quê? Te vi esses dias, andando com uma menina, uma loirinha, olhos grandes, gente demais perguntando por ela. E quando gente demais pergunta por uma criança com pressa, é porque o buraco é fundo. Kaique não respondeu. Os pés prontos para correr, mas o instinto mandava ouvir mais um pouco. Me chamo Mateus, só Mateus. Vivo na rua há muito tempo. Conheço cada canto, cada sombra, cada atalho. E também escuto muito. Escuta e fala para quem? Mateus sorriu de canto. Boa pergunta, mas se eu ganhasse dinheiro com o que escuto, já tinha trocado esse carrinho por uma moto. O silêncio se instalou por alguns segundos. Kaique manteve a distância, mas deu um passo à frente. O que você sabe? Sei que a cidade está fervendo por causa daquela menina. Estão dizendo que ela vale mais que qualquer prêmio de loteria. Tem carro preto rodando por tudo quanto é bairro. Segurança particular na cola de todo mundo. Até jornalista querendo fuçar em abrigo de criança. E tem outros também, mais quietos. Aqueles que não aparecem no jornal. O que eles querem? Mateus deu de ombros. O que sempre querem? Poder, vantagem, barganha. E ela é uma chave para abrir portas muito grandes. Kaique respirou fundo. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando rápido demais. E o cenário só ficava mais feio. Por que você está me dizendo isso? Porque eu vejo você tentando proteger ela e sei que está fazendo sozinho. Mas sozinho, garoto. Ninguém segura a barra que está por vir. O silêncio de Kaique foi mais eloquente do que qualquer resposta. Mateus se aproximou um pouco, sem invadir o espaço. Não quero nada de vocês. Só, tô cansado de ver criança virando estatística. Se tiver um jeito de ajudar, eu ajudo. Mas precisa confiar. Ele tirou um pedaço de papel do bolso e o estendeu. Tá aqui um endereço. Hoje à noite. Um lugar seguro. Eu espero vocês lá. Se não aparecerem, tudo bem. Mas se aparecerem, a gente conversa direito. Kaique pegou o papel, leu o endereço e o guardou no bolso. Se eu te ver seguindo a gente ou falando com alguém, não vai. Eu prometo. O menino saiu sem se despedir. Caminhou rápido pelas ruas, o cérebro fervilhando. A cidade parecia menor, mais apertada. Ele estava cercado. E agora sabia disso. Voltou para a capela 1 hora depois. Encontrou Sofia sentada no chão, abraçada ao caderno onde desenhava. Ela levantou os olhos quando ele entrou. Demorou. Tive que andar devagar. Gente demais por aí. Ela o observou em silêncio, depois perguntou. Você confia nesse tal Mateus? Ainda não, mas talvez ele saiba o suficiente para ajudar a gente a não ser pego. Ela assentiu devagar. Você acha que alguém pode mesmo usar uma criança para conseguir vantagem com outra pessoa? Se o mundo fosse justo, não. Mas ele não é. Sofia fechou o caderno devagar. Estava desenhando uma ponte quebrada. De um lado, uma menina. Do outro, uma casa com janelas acesas. Eu tenho medo de confiar em adultos. Eu também. Mas você está começando a confiar nele, né? Kaique não respondeu. Sentou-se no banco de madeira, olhou para a estátua da santa e suspirou. Do lado de fora, a cidade seguia indiferente, mas lá dentro os dois sabiam. O silêncio dizia muito mais que qualquer grito, e as próximas escolhas teriam que ser feitas com mais coragem do que sorte. A tarde caiu com o peso de um céu cinzento que prometia chuva sem pressa. O ar estava parado, abafado. Kaique olhava pela fresta da janela da capela, com os olhos varrendo a rua como um radar. Cada pessoa que passava era uma ameaça em potencial. Cada carro desacelerando, um alerta silencioso. Ele se virou para Sofia, que sentada no chão, mexia distraída nos cadarços do tênis rasgado. A gente precisa descobrir o que estão falando de você por aí, disse ele, num tom quase mais para si mesmo do que para ela. Como assim? Tipo, o que saiu no jornal, o que estão dizendo. Tem que ter algum lugar onde a gente consiga ver isso. Sofia ficou em silêncio. Ele continuou.
Conheço um lugar com uns computadores, onde a galera vai ver coisa de time, jogo, essas coisas. Dá para tentar ver as notícias lá. Ela franziu o rosto. Mas é seguro? Nunca é. Mas se a gente ficar parado aqui, vão achar a gente de qualquer jeito. Ela não discutiu. Desde que saíram da casa de Dona Lúcia, Sofia confiava nos instintos de Kaique. Mesmo quando o medo apertava, mesmo quando tudo parecia escuro demais. Saíram pela lateral da capela e desceram pelas ruas do bairro, andando como dois invisíveis no meio da pressa urbana. Passaram por ambulantes, bares abertos, oficinas com cheiro de óleo queimado. A cidade era barulhenta, mas as vozes pareciam abafadas perto do que se passava na cabeça de Kaique. Chegaram a uma galeria antiga, onde funcionava um espaço com computadores para uso público. Kaique já havia estado ali anos antes, com um colega de rua que tentava jogar online com contas emprestadas. Sabia como entrar, sabia que ninguém faria perguntas se pagasse. Fica perto de mim o tempo todo, tá? Se ouvir qualquer coisa estranha, me puxa e a gente sai correndo. Sofia assentiu. O ambiente era abafado, com ventiladores de teto barulhentos e cheiro de lanche frito. Um senhor de boné tomava conta do balcão, mal levantou os olhos quando Kaique colocou uma nota de R$ 10 no balcão. 30 minutos. Pegaram uma das últimas máquinas no fundo. Sofia se sentou ao lado, encurvada, tentando parecer menor do que era. Kaique ligou o computador e clicou devagar nos ícones da tela. Digitou o nome Sofia Albuquerque em uma página de busca. A internet era lenta, mas suficiente. As manchetes apareceram uma a uma. Filha de empresário segue desaparecida há 5 dias. Família oferece alta recompensa por informações. Segurança particular investiga possíveis pistas em regiões periféricas. O estômago de Kaique virou. Estava tudo ali. O rosto de Sofia, a foto com o vestido azul, o nome do pai, a tal recompensa. E mais, citações vagas sobre acertos antigos nos negócios da família Albuquerque. Então, ele percebeu. Algo ao lado o incomodava. Um dos homens nas máquinas próximas estava imóvel demais. Boné baixo, luvas, mesmo com o calor, e um fone de ouvido no pescoço. A tela dele mostrava um aplicativo de mensagens. Kaique inclinou levemente a cabeça, fingindo ajeitar o banco. Leu. Estão aqui. Tô vendo a menina. Preciso de reforço. O coração disparou. Kaique desligou a tela bruscamente. Vem, Sofia. Agora. Ela obedeceu sem hesitar. Passaram por uma porta lateral que levava ao fundo da galeria. Uma escada de ferro os conduziu a um beco estreito, fétido e sem saída visível. Eles corriam, mas logo ouviram passos atrás deles e vozes. Avisa que eles estão indo para o beco. Corre! Quando viraram a esquina, já era tarde. 2 homens bloqueavam a saída. Um terceiro surgia por trás. Avisa teu amiguinho para largar ela. Não precisa ser ruim, disse um deles com um sorriso frio. Sofia se encolheu atrás de Kaique. Ele olhava em volta. O beco era estreito, muros altos, sem lixeira para subir, sem caixa d'água para escalar. Deixa a menina vir com a gente, garoto. A gente vai dar um jeito. Ela não vai com vocês, disse ele com a voz firme, apesar do medo. Um dos homens avançou. Kaique empurrou Sofia para o lado. Ela correu, mas logo foi puxada pelo braço. Gritou. Foi então que um estalo seco, alto, cortou o ar. O homem caiu com um grito abafado, a mão no ombro. Uma barra de ferro voou e rolou pelo chão. Mateus surgiu da penumbra. Eu falei para ficar esperto, mas vocês não sabem ouvir. O outro homem hesitou ao vê-lo. Era alto, mas Mateus caminhava com firmeza. Tinha nos olhos algo que intimidava mais do que força física. Tem câmera nesse beco, otário. Vai querer ser pego fazendo merda? O segundo homem recuou. Pegou o colega no chão, puxou-o com pressa. Em poucos segundos, desapareceram por onde vieram. Kaique caiu de joelhos. Sofia correu até ele, abraçando-o com força. Ela tremia inteira.
Mateus se aproximou e se agachou ao lado deles. Vocês precisam sumir. E rápido, isso aqui vai virar zona de guerra se continuarem sozinhos. Kaique não conseguia responder. O alívio misturado ao medo deixava tudo embaçado. Mateus olhou para ele, sério. O endereço que te dei ainda está valendo. É hoje. E não tem mais tempo para duvidar. Kaique olhou para Sofia. Ela apertava seu braço como quem segura o último galho antes da queda. Ele assentiu. A gente vai. A noite chegou com pressa. As nuvens se fecharam de vez e a chuva caiu fraca, mas constante. Não o bastante para alagar, mas o suficiente para manter a cidade encolhida sob toldos e marquises. Kaique seguia Mateus pelas ruas apertadas de um bairro industrial esquecido, onde os postes mal iluminavam e os prédios abandonados pareciam cascas de concreto esperando para desabar. Sofia vinha entre eles, de capuz, a cabeça baixa, a mão apertando a manga do casaco de Kaique. O silêncio entre os três era espesso, como se o mundo ali não permitisse mais conversa. Mateus parou diante de um portão de ferro trincado, com a tinta descascada e grades tortas. Bateu 3 vezes, com um intervalo entre as batidas. Kaique notou. Era uma senha, um código. Alguém os vigiava. O portão rangeu, revelando um menino de uns 12 anos, olhos atentos, camiseta larga demais para o corpo. Não disse nada, apenas abriu espaço. Subiram 3 andares por uma escada sem corrimão, onde as paredes ainda tinham marcas de grafite antigo e o cheiro era de poeira úmida. O edifício, claramente abandonado por donos e por promessas, ganhara vida própria. Uma vida escondida, resistente, quase invisível. No último andar, entraram num antigo escritório sem janelas, mas ali dentro havia gente. 4, 5, 6 crianças de idades variadas, cada uma ocupando um canto, uma função. Uma cozinhava arroz num fogareiro, outra costurava um pano rasgado. Um garotinho lia uma revista em quadrinhos amassada. Mateus apontou para um canto vazio. Vocês ficam aqui hoje, sem perguntas, sem fazer barulho. Kaique assentiu. Sofia observava o lugar como se estivesse entrando num planeta novo. Mateus pegou um cobertor dobrado em cima de uma caixa de papelão e entregou para ela. Não é o melhor lugar do mundo, mas aqui ninguém mexe com vocês. E ninguém vem sem ser visto. Kaique agradeceu com um olhar e se sentou no chão. Sofia o acompanhou. Ela mantinha a cabeça baixa, como se ainda não entendesse se aquilo era abrigo ou prisão. Foi então que uma menina, não muito mais velha que Kaique, se aproximou com 2 copos de plástico cheios de água. Sou a Jéssica, disse, estendendo os copos. Você é o moleque da capela, né? Kaique pegou a água e assentiu. E ela? Perguntou, olhando para Sofia. É Sofia. Ela não gosta de falar muito. Mãe, aqui ninguém precisa falar se não quiser, mas se precisar de qualquer coisa, é comigo ou com Lucas. Apontou para o menino que estava lendo no canto. A gente se ajuda por aqui. Ela se afastou antes que Kaique pudesse responder. Era estranho. Um tipo de comunidade improvisada, de leis próprias, sem gritos, sem adultos dando ordens. Um espaço forjado no abandono, mas sustentado por laços invisíveis. Quem são essas crianças? Perguntou Sofia num sussurro. Ah, como a gente, eu acho, respondeu ele. Só que ficaram por aqui. Você já morou num lugar assim? Kaique não respondeu de imediato. Observava o menino mais novo brincando com uma garrafa plástica como se fosse um carrinho. Já estive perto, mas nunca fiquei tempo bastante para ser de um lugar. Sofia se encostou no ombro dele. Eu não consigo imaginar como seria viver sem casa, sem ninguém. A gente se acostuma, mas enquanto dizia isso, sentia o peso de cada palavra apertar dentro do peito. Não, ninguém se acostuma, só aprende a fingir que acostumou. Mateus voltou mais tarde com 2 pedaços de pão e uma marmita de arroz com ovo. Colocou no chão, sem cerimônia. Comam. Amanhã a gente pensa no resto. Depois,
Se afastou para um canto escuro, onde acendeu um cigarro e ficou olhando pela fresta da parede, como um vigia cansado demais para dormir. Kaique comia devagar. Cada garfada era quase um ritual. Sofia não dizia nada. Quando terminou, ela se deitou com a cabeça no colo dele e fechou os olhos. Ele passou a mão no cabelo dela. O gesto veio automático, natural. Protegê-la não era mais uma escolha. Era parte de quem ele estava se tornando. Mas naquela noite, entre o barulho da chuva no telhado e os ruídos leves das outras crianças dormindo em caixas, colchões velhos e tapetes improvisados, Kaique não conseguia fechar os olhos. Lembrou de quando tinha 6 anos, da primeira noite em que dormiu na rua. Lembrou do frio no chão da rodoviária, do cobertor roubado, do medo de acordar e não ter ninguém. E ali, naquela casa de esquecidos, ele entendeu. Não era o único que carregava silêncios. Todos ali estavam quebrados de algum jeito. Todos sabiam o que era esperar por alguém que nunca vem. E agora ele tinha alguém que esperava por ele e que precisava que ele não falhasse. No térreo de um prédio comercial desativado na Vila Mariana, um homem alto, de cabelos grisalhos, impecavelmente penteados, assistia à televisão em silêncio. Sentado em uma cadeira giratória de couro rasgado, mantinha o controle remoto na mão, mas não mudava de canal. A imagem de Renato Albuquerque tomava a tela. Traje escuro, semblante grave, olhos vermelhos de cansaço. Ao fundo, repórteres e câmeras tentando arrancar respostas que ele não tinha. Qualquer novidade sobre a menina? A polícia já confirmou se há pistas concretas? Renato não respondia. Apenas entrava no carro e seguia escoltado por 2 seguranças. Covarde, murmurou o homem sentado com a voz áspera. Ao seu lado, um outro homem mais jovem de barba por fazer e expressão hesitante observava em silêncio. Ele está quebrando por dentro, disse o mais velho. Era isso que eu queria. Mas e se ela for encontrada? Não vai. E mesmo que seja, o estrago já está feito. A imagem dele, a confiança do mercado, os contratos que ele ia assinar, tudo congelado. O jovem mordeu os lábios. Estavam há dias escondidos ali, monitorando os passos de Renato através de fontes, gravações e até repórteres pagos. O senhor tem certeza que isso vai resolver alguma coisa? O homem mais velho virou o rosto devagar. Sabe o que é pior do que ser traído? Perguntou. É ser apagado, ignorado, sumir dos livros, das fotos, da história. Como se você nunca tivesse feito parte de nada. Ele se levantou e começou a andar pelo ambiente escuro. Mesas cobertas por panos, janelas bloqueadas por tábuas, computadores antigos ligados em rede privada. Eu construí aquela empresa com ele. Eu fiz a parte suja, os acordos cinzentos, a blindagem, e quando ele limpou a imagem, eu fui varrido, trocado por advogados novos, sócios sorridentes. Fui jogado para escanteio, como se fosse um problema. Mas tudo isso com a filha dele? Ele precisa sentir o que é perder tudo. Não o dinheiro, isso ele recupera. Mas o que ele está sentindo agora, esse desespero, essa dúvida, isso não tem volta. O mais jovem não respondeu. Mexeu em uma das telas e abriu um mapa. Seguimos procurando? Seguimos monitorando. Se ela aparecer em alguma câmera, a gente vai saber. E se for preciso, recolher de novo. Do lado de fora, a chuva caía com força agora. As ruas alagavam devagar. Mas ali dentro, o ambiente era seco, sufocante. A raiva, fria e contida, ainda comandava os planos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Mateus acendia um cigarro na porta do edifício onde Kaique e Sofia descansavam. Kaique, de pé ao lado dele, observava a rua vazia. O menino não perguntava muito. Aprendeu que as respostas vinham no tempo certo. Acha que já deu tempo de sumir o suficiente? Perguntou. Mateus tragou fundo antes de responder. Isso aqui não é sobre sumir. É sobre entender quem está atrás de vocês. E por quê? E você sabe.
Sei pedaços, mas um deles é o mais importante. Quem puxou esse fio é alguém que odeia o pai da menina mais do que ama qualquer dinheiro. Kaique virou o rosto surpreso. Não é só por causa da grana? Não, é pessoal. E quando é pessoal é pior, porque não tem lógica, não tem freio. Ele jogou o cigarro fora e se virou. Tem um nome que ronda isso tudo. César Moraes. Já ouviu? Kaique balançou a cabeça. Era sócio do pai dela. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu entre eles, mas dizem que o tal César sumiu depois de uma auditoria. A empresa quase foi pro buraco, mas o Renato segurou a onda e ficou como o único dono. E o cara ficou com raiva? Raiva, vergonha, sei lá, o tipo de coisa que fermenta e vira veneno. Kaique pensou por alguns segundos. E se ele ainda estiver com raiva e achar que ela é só um jeito de machucar o pai? Mateus assentiu. É exatamente isso que ele acha. Um silêncio denso os envolveu. A cidade lá embaixo rugia, seus ruídos noturnos, mas ali, no alto do prédio dos esquecidos, um novo entendimento nascia. Agora Kaique não via mais apenas homens maus perseguindo uma menina. Ele via uma história de traição e vingança, onde Sofia era apenas uma peça. E isso doía mais. A madrugada veio com ventos fortes e um frio que entrava pelas brechas do concreto como se quisesse arrancar os ossos. Lá em cima, no último andar do prédio abandonado, Kaique mal conseguia dormir. Ele se levantava a cada ruído, a cada tossida de um dos outros meninos, a cada rangido no metal do portão. Sofia dormia mais tranquila agora, deitada num tapete fino, com o cobertor de Mateus cobrindo até os pés. Era estranho vê-la em paz, mesmo que por pouco tempo. Mateus estava acordado também. Sentado num canto, enrolado num cobertor velho, fazia anotações num caderno pequeno, usando uma lanterna de bolso. Ele anotava nomes, datas, possíveis rotas. Desde o início, tinha um método que contrastava com a aparência descuidada. A gente precisa fazer alguma coisa, disse Kaique quebrando o silêncio. Ela está sendo esquecida. Ninguém acha que ela está viva. E o tempo está passando. Mateus não respondeu de imediato. Levantou os olhos, pensou, depois fechou o caderno. Tem um cara, repórter de rua. Não trabalha para jornal grande, mas tem canal no YouTube, faz matérias com denúncia social. Já mostrei umas coisas para ele antes. Gente sendo despejada, abrigo ruim. Ele escuta e espalha. A gente pode falar com ele? Mateus coçou a cabeça. A gente pode tentar fazer ele ouvir, mas não dá para ir até lá. Estão caçando vocês. Se a menina aparecer na rua, não dura meia hora. Então a gente manda uma mensagem. Mateus franziu a testa. Mensagem como? Kaique apontou para um dos meninos que brincava com um celular velho e rachado. Aquele telefone pega a câmera só quando tem crédito. Mas o Lucas tem uns esquemas. Ele baixa os vídeos em Wi-Fi aberto e manda depois, quando arranja sinal. Mateus pensou por um momento. Pode dar certo, mas tem que ser rápido, discreto e direto ao ponto. Pouco depois, Lucas emprestou o celular. Com certa desconfiança, mas convencido pela promessa de uma parte do pão do dia seguinte. Mateus apagou todos os dados, limpou o histórico e ativou apenas a câmera. A gente grava o vídeo agora. E quando eu conseguir sinal, eu mesmo envio. Mas sem mostrar onde vocês estão, só o rosto dela e a voz dele. Sofia hesitou. Eu não sei se consigo falar. Não precisa falar muito, disse Kaique, pegando o celular. Só dizer que está viva e que está escondida. Ela respirou fundo. Então assentiu. Sentaram-se no canto mais neutro do cômodo, com uma parede branca ao fundo. Mateus segurava a lanterna acesa, virada para cima, criando uma luz amarelada que parecia improvisada, mas servia. Kaique ligou a câmera. Pode começar. Ele olhou para a lente, o coração batia forte. Meu nome é Kaique, eu achei a Sofia, ela está viva. Mas tem gente procurando ela por motivos errados. A gente está escondido, não vou dizer onde, mas ela está segura, por enquanto. Ele virou a câmera para Sofia. Ela olhou direto para a lente, os olhos brilhando. Pai,
Se você estiver vendo isso, eu tô bem. Não lembro de tudo, mas lembro de você, e de casa, e do Max. Eu tô com um amigo. A gente tá tentando voltar, mas tem gente ruim atrás da gente. Ela parou por um segundo. Kaique fez que sim com a cabeça. Não desiste de mim, ela completou, quase num sussurro. Kaique desligou a câmera. O vídeo tinha pouco mais de 1 minuto. Era cru, instável, mal iluminado, mas real, humano, e isso bastava. Na manhã seguinte, Mateus saiu cedo. Levou o celular escondido entre os panos do carrinho de coleta que usava como disfarce. Achou um Wi-Fi aberto numa padaria e, com calma, subiu o vídeo para um link privado. Mandou para o repórter com uma mensagem curta. Ela tá viva, tá escondida, divulga isso, mas sem dizer que fui eu. Voltou ao prédio antes do almoço e nada disse. Apenas entregou o celular de volta para Lucas e seguiu como se nada tivesse acontecido. Mas à noite, a cidade explodiu. O vídeo estava em todos os cantos, compartilhado por grupos, páginas, perfis. Sites de notícia começaram a republicar. Sofia está viva, diziam as manchetes. Novo vídeo mostra menina desaparecida em lugar não identificado. Na televisão, uma repórter dizia: ainda não foi confirmado se o vídeo é recente, mas as autoridades afirmam que há sinais autênticos na voz e nas feições da criança. A família não se pronunciou, mas uma nova coletiva deve ocorrer amanhã. Kaique assistia da tela quebrada de um dos celulares do abrigo. Sofia não parava de chorar. Era como se ela visse o próprio rosto pela primeira vez, depois de dias de invisibilidade. Mas junto com a esperança veio o peso. Mateus, sentado ao lado deles, falou baixo. Agora eles sabem que vocês estão vivos. Todos eles. Kaique assentiu. A adrenalina havia passado. Restava o medo. Do lado de fora, os becos já falavam do vídeo. Os olhos estavam de volta. E o tempo, mais do que nunca, era curto. No dia seguinte ao vídeo, São Paulo parecia uma cidade diferente. Ou talvez fosse apenas o olhar de Kaique que havia mudado. As ruas estavam cheias, como sempre, mas agora ele percebia demais. O olhar demorado dos passantes, as conversas sussurradas nas esquinas, os celulares apontando para a tela com o rosto de Sofia congelado em vídeo. Aquela menina da TV, né? A do empresário. Dizem que tem gente oferecendo 100 mil, até mais. E estão escondendo ela por aqui, ouviu? Eram frases soltas que cortavam o ar, costurando um medo silencioso. A cidade falava, e o que dizia era perigoso. Mateus voltou à noite com o rosto tenso. Tá espalhado demais. O vídeo vazou para tudo quanto é lado. E agora tem mais gente atrás de vocês. Não só os caras do outro lado, disse. Gente normal, curiosa, ambiciosa. E a polícia sumiu do radar. Eles estão esperando alguém entregar, mas ninguém está tentando proteger. Tão só, observando. Kaique sentiu um peso nas costas que não vinha do corpo. Era algo mais profundo, mais denso. Olhou para Sofia, encolhida no canto, e percebeu que havia algo errado. Ela estava mais quieta que o normal. Suava, mesmo com o frio. E tossia de vez em quando, uma tosse seca, abafada. Tá tudo bem com você? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça devagar. Tô só, cansada. Tá com febre? Ele encostou a mão na testa dela. Quente, muito quente. Ela tá doente, disse ele, se virando para Mateus. Calma, pode ser só resfriado, essa umidade, esse lugar. Não, não é só isso. Olha para ela. Tá suando, tá fraca. Kaique começou a andar de um lado para o outro, o coração apertado. Aquilo não estava no plano. Proteger ela. Ele conseguia. Fugir? Aprendera. Mas doença? Febre alta? Isso era diferente. Isso era real demais. A gente precisa levar ela em algum lugar, uma farmácia, um posto, qualquer coisa. Hospital é arriscado demais. Não dura 20 minutos lá sem que perguntem nome, documento, parentes. Kaique passou as mãos no rosto frustrado. E se ela piorar? A culpa vai ser minha. Eu prometi que ia proteger,
Você tá protegendo, moleque. Tá fazendo o que muito adulto não faria. Não é o suficiente. Sofia tossiu de novo, mais forte. Depois deitou, virando o rosto para o canto. Kaique se ajoelhou ao lado dela. Ei, olha para mim. Ela abriu os olhos devagar. Estavam vermelhos, lacrimejando. Não quero que você fique triste, murmurou. Você me achou. Isso já foi mais do que eu podia pedir. Não fala assim. Ela tentou sorrir. Só me deixa dormir um pouco. Tá bom? Ele assentiu. Ficou ao lado dela por horas, em silêncio, sentindo o tempo escorrer pelas frestas das paredes. A cidade lá fora seguia indiferente, mas dentro daquele abrigo, o mundo parecia parado, comprimido na respiração fraca de uma menina que ele mal conhecia há dias, mas que já sentia como parte de si. Mais tarde, Jéssica entrou com uma garrafa de água fervida. Vi ela tossindo. Misturei umas folhas que a gente costuma usar. Não cura, mas acalma. Kaique agradeceu com os olhos. E cuidado com a porta de baixo. 2 caras passaram rondando hoje à tarde. Disfarçados, mas eu vi. Descreve eles. Um com jaqueta preta, outro com boné marrom. Ficaram perguntando se alguém viu uma menina loira. Mateus se aproximou. Vamos sair daqui amanhã. Tem outro lugar, mais afastado. Menos olhos. E até lá? Perguntou Kaique sem disfarçar o cansaço. Até lá a gente aguenta. Naquela noite, enquanto o frio apertava e a febre de Sofia oscilava, Kaique se sentou no chão, encostado na parede, com a cabeça entre as mãos. Respirava fundo, tentando segurar as lágrimas. Não desiste, murmurou para si mesmo. Mas por dentro, algo vacilava. E pela primeira vez, ele teve medo não do que vinha de fora, mas do que poderia acontecer ali mesmo, sem que ninguém fizesse barulho. O dia amanheceu em silêncio. Não aquele silêncio leve de feriado, mas um silêncio denso, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Sofia ainda dormia, mas sua pele estava mais quente do que na noite anterior, e seu rosto, molhado de suor, parecia mais pálido sob a luz fraca da manhã. Kaique não queria esperar mais, nem podia. A gente precisa fazer alguma coisa agora, disse a Mateus, enquanto olhava pela janela do prédio abandonado. Eu sei, respondeu o homem, já com a mochila nos ombros. Vamos sair daqui. Tem um lugar meio escondido, uma clínica improvisada. Tem uma mulher que ajuda a gente assim. Sem papel, sem endereço, sem pergunta. Kaique encarou Sofia por alguns segundos antes de assentir. Enrolou-a no cobertor com cuidado, como quem segura algo sagrado. Ela abriu os olhos devagar, reconhecendo apenas o rosto dele. Vai ficar tudo bem? Sussurrou. Vai sim, prometo. Descendo as escadas do prédio, cada degrau parecia uma contagem regressiva. A cidade estava molhada da chuva da noite anterior, e o cheiro de terra úmida misturado com poluição era familiar demais. Pegaram caminhos menos óbvios, becos que viravam outros becos, ruas onde ninguém perguntava nada. Mateus liderava, o olhar atento. Atrás, Kaique carregava Sofia com a ajuda de um carrinho de compras forrado com pano e cobertor. Finalmente pararam diante de uma porta enferrujada no fundo de um estacionamento abandonado. Mateus bateu 3 vezes. Pausa. Mais 2. Uma tranca se mexeu do lado de dentro. A porta se abriu parcialmente, revelando uma mulher de cerca de 40 anos, cabelo preso, rosto de cansaço e olhos que não julgavam. Ela tá com febre, disse Mateus direto. Entra, rápido. O lugar parecia um consultório desmontado e refeito com peças de sucata, uma maca velha, prateleiras com medicamentos genéricos, uma cadeira de dentista que agora servia de descanso e um armário trancado. Mas tudo era limpo, organizado, cada coisa no seu canto. A mulher pegou Sofia no colo, como se fosse sua própria filha, e a levou até a maca. Febre alta, pele fria, mas úmida, respiração irregular. Há quanto tempo ela está assim? Desde ontem, talvez antes. Ela ficou quieta. Eu não percebi.
Kaique respondeu, com a voz falhando no fim. A mulher, chamada Helena, como Mateus havia sussurrado no caminho, pegou uma lanterna, examinou os olhos, a garganta, apalpou o abdômen com cuidado. Ela precisa de hidratação agora e antibiótico, mas o pior já passou. Ela resistiu à noite. Isso diz muito. Enquanto aplicava soro com um improvisado suporte de metal pendurado no teto, olhou para Kaique. Ela é sua irmã? Ele hesitou. Não, mas é como se fosse. Helena não insistiu, apenas disse, você salvou a vida dela. Kaique não respondeu. Sentou-se num canto, o corpo desmoronando de alívio. Sentia a exaustão bater com força, mas não dormiu. Ficou observando Sofia respirar melhor, aos poucos. A cor voltava devagar ao rosto. Os olhos fechados já não pareciam tão aflitos. Mais tarde, enquanto ela dormia, Helena se aproximou dele com uma garrafa d'água e um pão seco. Come. Tô sem fome. Mesmo assim, come. Ele obedeceu. Não sabia por quê. Talvez pela firmeza gentil na voz dela. Talvez porque seu corpo pedia, mesmo que a mente negasse. Você tem quantos anos? Ela perguntou, enquanto verificava o gotejamento do soro. 10. Vou fazer 11. Um dia. E onde estão seus pais? Kaique olhou para o chão. As palavras demoraram a vir. Minha mãe morreu quando eu tinha 7. Era costureira. Teve um problema. A gente não conseguiu levar ela no hospital a tempo. Ela assentiu. Esperou. Meu pai... eu não sei. Ele foi embora antes disso. Ou foi embora depois. Nem lembro mais. Ficou tudo meio embaralhado depois daquilo. Você ficou sozinho? Ele deu de ombros. Tentei ficar com uma tia. Ela me devolveu. Disse que não dava. Depois tentei num abrigo. Fiquei 3 meses. Mas tinha muita briga. Roubo. Dormi fora um dia. Não voltei mais. Helena ouviu tudo sem interromper. Não parecia chocada, apenas presente. E desde então eu só ando. Durmo onde dá, como o que tem. Faço uns bicos. Fico perto de outros moleques, mas nunca com ninguém por muito tempo. Ela assentiu de novo. Havia algo nos olhos dela, uma mistura de dor e admiração. E agora você protege ela. Alguém tinha que fazer isso. Ela estava amarrada numa caixa de papelão, sozinha e com medo. Não dava para só deixar. Helena se sentou ao lado dele. Você é muito mais do que um menino de rua, Kaique. Você é o que muita gente devia ser. Corajoso e decente. Ele olhou para ela, surpreso. Ninguém usava essas palavras com ele. Eu só não queria que ela morresse. Só isso. E ela não vai. Ficaram em silêncio por alguns minutos. A chuva voltava a cair lá fora, suave, como uma respiração calma depois do choro. Sofia se mexeu na maca. Abriu os olhos, devagar. Tá mais claro agora, murmurou. Tá mais leve. Kaique correu até ela, segurou sua mão. Você tá melhor, vai melhorar mais. Ela sorriu fraca, mas sincera. A luz voltou. E naquela clínica escondida, entre seringas recicladas e paredes mofadas, Kaique sentiu pela primeira vez em muito tempo que ele também podia respirar. Naquela noite, a pequena sala da clínica improvisada virou abrigo de um silêncio estranho. Sofia já respirava melhor, alimentada e hidratada, mas ainda fragilizada. Kaique estava de olhos abertos, sentado em uma cadeira de plástico, virado para uma televisão portátil que Mateus havia trazido. Um modelo antigo, com antena torta e som chiando, mas ainda capaz de captar canais abertos. Vão falar dele, Mateus avisou. Disseram que vai ter coletiva. Do pai dela? É. O som da televisão invadiu o ambiente como um intruso. A imagem era instável, cortada por interferências. Um fundo cinza com a logomarca de um grande escritório de advocacia. Um homem de terno ajustava o microfone. Atrás dele, sentado, estava Renato Albuquerque. Kaique nunca tinha visto aquele rosto fora das manchetes. Mas agora, ali, ao vivo, era apenas um homem cansado, visivelmente abatido.
A câmera se ajustou e focou nele. Ele não parecia preparado. Piscava demais. As olheiras cavadas e o terno amarrotado contavam mais do que qualquer palavra. Boa noite. Meu nome é Renato Albuquerque. Sou pai da menina Sofia, desaparecida há quase 2 semanas. A voz era firme, mas os olhos tremiam. Eu vim aqui para dizer que a minha filha está viva e que onde quer que ela esteja, se estiver me ouvindo, eu só quero que saiba que estou esperando, que não importa como, nem com quem, eu quero que volte. A câmera se aproximou lentamente, um close no rosto dele, os olhos marejados, nenhum teatrinho, apenas dor. Sofia, seu quarto tá igual. O Max ainda dorme na porta. A sua mãe, ela reza por você todo dia. E eu... Ele parou, olhou para o chão, respirou fundo. Eu só quero que você volte e que saibas que não é culpa sua, nunca foi. Kaique não piscava, nunca tinha visto um homem chorar em rede nacional. Não assim, sem escândalo, só um pai de verdade despido do nome, da grana, do terno, um pai quebrado. Sofia, que até então dormia, acordou com o som da TV, viu o rosto, a voz e congelou. Pai! Ela se sentou devagar, os olhos fixos na tela. Kaique desligou a TV, mas ela segurou o pulso dele. Espera, deixa eu ver. Ele hesitou. Ligou de novo. Renato terminava a coletiva. Um segurança o ajudava a sair. Não havia nenhuma declaração oficial da polícia, nem pistas novas, apenas o apelo, cru, dolorido, humano. Depois que a imagem saiu do ar, Sofia ficou imóvel por alguns segundos. Ele tá mesmo procurando, disse ela com a voz quase infantil. Kaique assentiu. Tá sim. Mas por que demorou tanto? Por que só agora ele falou? Às vezes, as pessoas demoram a mostrar o que sentem, mesmo as que têm tudo. Ela abaixou a cabeça. E se ele só quer que eu volte por causa da TV? Por causa das pessoas? Você acha isso mesmo? Eu não sei. Ela olhou para ele, os olhos cheios de dúvida. E se eu for só uma peça? Se tudo isso for por causa de dinheiro? De medo? De orgulho? Kaique segurou a mão dela. Eu não sei o que ele sente, mas o que eu vi ali não era fingimento. Sofia olhou para a porta, como se esperasse que a decisão já estivesse feita por ela. Depois voltou para o colchão, se encolheu. Eu não quero voltar ainda. Por quê? Porque, e se eu voltar e tudo continuar igual? E se ele me abraçar na frente das câmeras e depois me esquecer? Kaique não soube o que responder, porque no fundo ele entendia. Ser deixado de lado era um medo que ele conhecia bem. Eu confio em você, Kaique, ela disse, virando o rosto para ele. E confio na dona Helena e no Mateus. Mas, no meu pai, eu não tenho certeza ainda. Ele se aproximou, cobriu ela com o cobertor e ficou ali sentado ao lado. A gente não vai fazer nada que você não queira. Você decide, sempre. Ela fechou os olhos, murmurou, quase como uma prece. Só não deixa ninguém me levar. Não deixo. Ele prometeu. Na manhã seguinte, a cidade acordaria com novas especulações. Novos comentaristas, novas pressões. Mas ali, naquela salinha escondida, o que existia era outra coisa. O conflito silencioso entre o medo de voltar e o desejo de ser amada de verdade. E para Kaique, pela primeira vez, surgiu uma pergunta que ele nunca ousou fazer em voz alta. E se ela voltar, para onde eu vou? Do lado de fora, a cidade seguia seu curso, mas dentro da clínica de Dona Helena, o tempo parecia andar mais devagar. Sofia ainda se recuperava, já sem febre, mas ainda cansada. Dormia mais, com menos pesadelos. E falava um pouco mais também, especialmente com Kaique. Na tarde de uma terça nublada, Mateus chegou com uma novidade. Trazia consigo um envelope pardo, daqueles usados para documentos, e o olhar tenso de quem tinha cruzado algumas linhas para conseguir o que precisava. O repórter respondeu. Mandou isso. Kaique pegou o envelope com cuidado. Dentro havia fotos impressas, uma pequena planta de imóvel e uma anotação escrita à mão.
Tudo leva a este lugar. As imagens mostravam a lateral de um galpão velho na região da Muca. Um lugar sem placas, com muros altos e janelas cobertas de tinta preta. Ao fundo, caçambas, fios expostos e um portão de ferro onde mal se via a entrada. "E o que é esse lugar?" perguntou Kaique, o coração já acelerado. Mateus se sentou, cruzou os braços. Foi lá que ela ficou nos primeiros dias. Onde foi deixada antes de você encontrá-la? Kaique olhou de novo para as imagens. Agora faziam sentido. O silêncio de Sofia, os traços de medo quando dormia, a forma como ela encolhia o corpo às vezes. Isso foi confirmado? O repórter conseguiu os dados com um segurança que largou o emprego e com cruzamento de câmeras da rua. A menina foi levada para lá logo depois de sumir. Ficou um tempo. Depois foi movida. Provavelmente, quando perceberam que a procura estava apertando. Kaique apertou os punhos. "E se a gente for lá?" Mateus o encarou. "Lá é território deles. Não é só perigoso, é mal vigiado, porque eles confiam que ninguém vai mexer. Mas pode ser que tenha coisa lá ainda, algum rastro, alguma pista de quem está por trás." Kaique assentiu, determinado. "A gente tem que ir. Se a gente provar que ela foi levada para lá, que isso tudo foi feito por alguém, vai mudar tudo, vai dar nome ao que fizeram com ela. Não é responsabilidade sua, garoto. Mas eu tô nessa. Eu vi o que ela passou, ela ainda tem medo de dormir. E se eu posso fazer alguma coisa, eu vou fazer." Mateus não retrucou. Ficou em silêncio por alguns instantes. "Eu vou com você. Mas vamos planejar, sem improviso." Passaram o resto da tarde organizando o plano. Iriam ao entardecer, quando a movimentação era menor. Chegariam por uma entrada lateral, por um terreno baldio vizinho. Teriam que escalar um muro e tudo dependeria do silêncio. Helena não aprovou, mas não impediu. "Voltem inteiros e não se deixem pegar por orgulho. Se parecer perigoso demais, saiam, entenderam?" Sofia ficou em silêncio. Quando Kaique se despediu, ela o puxou pela manga. "Você vai mesmo?" "Vou, mas volto rápido." "E se eles estiverem lá? A gente vai só olhar, só ver se tem alguma coisa." Ela segurou a mão dele com força. "Toma cuidado, eu preciso de você." Kaique sentiu um nó na garganta. Apertou a mão dela de volta. "Eu também preciso de você." O caminho até o galpão foi longo, mas calmo. Mateus guiava com a destreza de quem já conhecia os desvios. Passaram por 2 bairros, 3 becos e uma travessia por baixo do viaduto. O local era ainda mais sombrio pessoalmente. Parecia que o tempo tinha parado ali. Nenhum som, nenhum movimento. Apenas o zunido dos fios de eletricidade e o eco distante do trânsito da avenida ao lado. Escalaram o muro com dificuldade. Kaique raspou o joelho ao descer do outro lado. A calçada interna era irregular, cheia de entulho. As janelas estavam tapadas com madeira e tinta preta. Mateus estourou a tranca com um canivete. Entraram. O cheiro era o primeiro golpe, uma mistura de mofo, ferrugem e algo que lembrava plástico queimado. O interior era amplo, com divisórias improvisadas de madeira. No chão, caixas vazias, colchões finos encostados, restos de fita adesiva, um pedaço de corda. Kaique parou. O corpo dele tremeu, mas não de medo. Era como se o lugar falasse, como se cada centímetro dissesse: "Foi aqui. É esse", disse ele baixinho. Mateus tirou o celular, fotografou com cuidado, sem flash. Pegou pedaços de pano, um botão infantil no chão, um adesivo colado num canto da parede com desenho de cachorro. "Isso aqui é o suficiente para começar. Mas temos que sair logo." De repente, passos, 2, 3, vindos de fora. Mateus congelou. Puxou Kaique. "Muro dos fundos. Agora." Correram por dentro do galpão, desviando de destroços e placas soltas. Escalaram uma pilha de pallets e subiram num ponto onde o muro era mais baixo. Kaique passou primeiro, caiu do outro lado e rolou na terra. Mateus o seguiu segundos depois. Os passos aumentaram.
Mas já era tarde. Eles haviam sumido. Na clínica, horas depois, Kaique entregou os objetos a Helena. Mostrou as fotos. Sofia, que assistia de canto, ficou em silêncio. "Foi lá, né?" perguntou ela com a voz fraca. Kaique assentiu. Ela olhou para ele com olhos marejados. "Obrigada por não me deixar esquecer." Ele não disse nada, apenas sentou ao lado dela, respirando fundo. Agora eles tinham algo, uma chance real, uma possibilidade de provar que o que aconteceu não era apenas boato. E Kaique, mais do que nunca, sentia que não era mais só sobrevivência, era justiça, era recomeço. O relógio marcava quase 1 da manhã quando Mateus apareceu no corredor estreito da clínica. Estava com o capuz baixo e uma sacola pendurada no ombro. Kaique já estava pronto, sentado no canto, esperando em silêncio. É hoje, é agora, antes que eles percebam que alguém passou por lá. Kaique se levantou. Sofia, desperta na maca, os observava com olhos grandes e inseguros. "Tem certeza?" ela perguntou, a voz fraca, mas firme. "Eu tenho que fazer isso", respondeu Kaique. "Por você, por mim, por tudo que não pode mais ser escondido." Helena olhou para eles, séria, mas sem tentar impedi-los. "Vão, mas com o dobro de cuidado de ontem. Eles podem estar de volta, ou piores." Mateus os guiou por um caminho diferente. Não iam a pé. Haviam conseguido carona num carro emprestado de um conhecido, um senhor que fazia entregas de madrugada e devia um favor. Ele não fez perguntas. Só dirigiu, ouvindo música sertaneja baixa no rádio. A cidade dormia, mas os olhos de Kaique estavam bem abertos. Ao se aproximarem do galpão, o carro parou em uma esquina afastada. "Daqui em diante é com vocês", disse o motorista. Mateus desceu primeiro, escaneando os arredores com os olhos. A rua estava vazia, nenhum carro, nenhuma sombra em movimento. Mas o silêncio do lugar parecia mais atento do que antes. "Vamos", sussurrou ele. Passaram pelo mesmo muro, mas dessa vez por uma lateral menos óbvia. Subiram em uma lixeira, depois numa estrutura metálica caída e entraram por uma brecha aberta entre as tábuas de madeira. Por dentro, o galpão parecia igual, mas Kaique notou detalhes novos. Fios presos ao teto, pequenos dispositivos nos cantos, como olhos escondidos na escuridão. "Câmeras", murmurou Mateus. Eles voltaram e reforçaram a segurança. "A gente tem que ser rápido." Avançaram pelo corredor central. A lanterna usada era coberta com fita adesiva, deixando só um feixe de luz fino escapar. No fundo do galpão, uma porta semi-aberta levava a uma sala menor. Era ali que pareciam guardar algo mais importante. Kaique entrou primeiro. Havia um armário de aço trancado e uma mesa cheia de papéis espalhados. Fotografias em preto e branco, pastas etiquetadas, notas manuscritas. Mateus vasculhou as gavetas. Encontrou um molho de chaves. "Aqui", disse ele, destrancando o armário. Dentro, mais pastas. Kaique puxou uma aleatoriamente e abriu. O coração acelerou. "Olha isso! Fotos impressas em papel grosso. Um carro estacionado em frente ao prédio de Renato. A placa anotada à mão. Uma imagem ampliada do rosto de Sofia, provavelmente tirada de longe. Outra pasta trazia contratos antigos com assinaturas apagadas, editadas, marcadas com caneta vermelha. "Eles estavam vigiando a família faz tempo", murmurou Kaique. "Isso aqui vale ouro. É a ligação, é o plano deles. Mostra que não foi acaso." Mateus pegou o celular. Fotografou tudo com calma. Kaique vasculhou mais uma gaveta e encontrou um pendrive. "Pode ter mais coisa aqui dentro. Vídeos, gravações. Leva. Rápido!" Foi nesse momento que ouviram o barulho, um rangido. Longe, mas não longe o suficiente. "Tem alguém aqui?" Mateus apagou a lanterna. Pegou os documentos mais importantes, jogou numa mochila velha. Muro dos fundos. De novo. Saíram correndo em silêncio, pisando leve. No corredor, um sensor de movimento piscou. "Corre!" Kaique correu com o coração na boca. Subiu no mesmo pallet e pulou o muro.
Mateus veio atrás, mais lento por causa da mochila pesada. Caíram no terreno baldio. Rolaram pela terra. Quando pararam, respiravam como se tivessem corrido uma maratona. Você pegou tudo? Perguntou Kaique. Mateus levantou a mochila. Tudo o que importa. Voltaram a pé, escondidos entre sombras, desviando de luzes, evitando qualquer contato. Na clínica, quando chegaram, Helena os esperava com toalhas secas e água quente. Foi perto demais, mas conseguimos, disse Kaique, entregando o pendrive a ela. Sofia se sentou na maca. Vocês estão bem? Estamos, respondeu ele, cansado, mas firme. Na manhã seguinte, Mateus levou os arquivos até o repórter. Disse que era doação anônima. Pediu que esperasse a verificação antes de publicar. Kaique, pela primeira vez, dormiu com o corpo leve. Ainda havia medo, mas agora havia também algo mais. Prova. O dia seguinte começou estranho. Não foi algo que se podia ver, mas sentir. O céu estava limpo, o vento mais frio, e mesmo assim o ar parecia pesado, denso, como se algo estivesse prestes a acontecer. Kaique sentia isso no peito. Sofia, ainda fraca, mas mais consciente, também parecia desconfortável. Ficava olhando para a porta da clínica como se pressentisse que ela se abriria a qualquer momento, e não por alguém conhecido. Mateus foi o primeiro a verbalizar o que todos já sabiam. A coisa vazou, e não foi só na mídia. Como assim? Perguntou Helena. O material chegou nas mãos certas, mas também nas erradas. Eles descobriram que alguém entrou no galpão, e estão ligando os pontos. Eles vão vir atrás, disse Kaique. Mateus assentiu. E não vão vir só olhando. A decisão foi rápida. Precisavam sair. Não podiam mais ficar na clínica. Era questão de tempo até ela ser vigiada. Helena arrumou tudo em minutos. Um kit com antibióticos, 2 garrafas de água, comida para 2 dias, uma lanterna e uma pequena faca. Por precaução, disse ela. Eu não sei para onde mais posso mandar vocês, ela disse a Mateus. Mas vocês precisam ir agora. Eu conheço um acesso pela linha velha do trem. A gente some por lá, respondeu ele. O plano era simples: deixar a clínica pelos fundos, cruzar 2 quadras por dentro de um terreno baldio, acessar os trilhos desativados e seguir por um túnel até chegar à Zona Norte, onde Mateus conhecia um grupo que podia acolhê-los por alguns dias. Sofia vestiu um casaco emprestado, capuz na cabeça. Kaique carregava a mochila, mas a cidade já os vigiava. Assim que cruzaram a 2ª rua, um carro preto desacelerou do outro lado da avenida. As janelas escuras impediram que vissem os rostos, mas o instinto gritou alto. Corre! Gritou Mateus. E foi ali que tudo desabou. Os 3 correram por entre entulhos e matagais, pulando cercas tortas e desviando de entulho. O carro deu a volta. Dele saíram 2 homens. São eles! Gritou um deles, apontando. Mateus parou, virou-se e puxou uma das tábuas caídas. Lançou em direção aos homens. Ganhou segundos. Pela direita! Gritou para Kaique e Sofia. Mas os homens se dividiram. Um deles correu diretamente para cima de Mateus. O outro seguiu atrás de Kaique e Sofia. Kaique puxou Sofia pela mão, tentando sair da trilha de cimento quebrado e entrar num pátio de containers. A gritaria ecoava pelos becos. Passos, respiração, vozes confusas. Vai, Sofia! Corre sem olhar para trás! Vai! Gritou Kaique, empurrando-a em direção a uma trilha estreita entre estruturas metálicas. Ela hesitou, mas correu. Desapareceu atrás de um caminhão velho. Kaique tentou seguir, mas quando virou a esquina, o chão era escorregadio. Caiu, e nesse tempo perdeu-a de vista. Levantou-se com dificuldade, chamou por ela. Sofia, é o Kaique. Onde você tá? Nada. Silêncio. Apenas ruídos distantes de passos e portas batendo. Tentou refazer o caminho. Entrou entre contêineres, olhou atrás de pilhas de entulho. Nenhum sinal. Sofia! Mas ela tinha sumido.
Enquanto isso, Mateus enfrentava seu próprio inferno. O homem que o perseguia era grande, forte e estava armado com uma barra de ferro. Mateus correu por uma viela estreita, tentou ganhar tempo, mas o homem era rápido. Em um momento ele tropeçou e quase caiu. "Parado aí, desgraçado!" gritou o perseguidor. Mateus se escondeu atrás de uma pilha de blocos de concreto, respirando com dificuldade. O homem se aproximava, devagar, pisando firme. Silêncio mortal. Mateus agarrou uma pedra solta e a atirou em uma lata distante. O barulho distraiu. O homem correu na direção errada. Mateus aproveitou, saiu pelo outro lado e sumiu por um buraco de muro antigo. Escapou por segundos. Kaique ainda procurava. Virava becos, entrava em corredores, chamava por ela. "Sofia, fala comigo!" Mas a cidade engolira sua voz. Parou numa rua deserta, as luzes piscavam. Um cachorro atravessava o asfalto. O mundo parecia imenso, e ele, pequeno de novo. Sentou-se no meio-fio, ofegante, o rosto sujo de poeira, os olhos marejados. Sofia tinha sumido, de verdade, e ele estava sozinho, mas não por muito tempo. Mateus apareceu correndo minutos depois. Roupas rasgadas, arranhões no rosto, mas respirando. "Cadê ela?" perguntou. Kaique apenas balançou a cabeça, o olhar perdido. Mateus não disse nada. Sentou ao lado dele. "Vamos achar ela, garoto. Do mesmo jeito que você achou antes." Kaique respirou fundo. Limpou os olhos com a manga. Agora era tudo ou nada. O dia começou com o som dos rádios de camelô explodindo nas calçadas, manchetes gritadas aos quatro ventos, vendedores, taxistas, porteiros, todos com o mesmo assunto na boca. "Você viu aquele vídeo? Foi aquele empresário que mandou fazer tudo. Tá na TV agora. E estão dizendo que a menina tá viva, que foi armação." Mateus e Kaique estavam sentados em um banco de praça, com o sol fraco batendo no rosto, ouvindo o burburinho ao redor. Haviam passado a noite abrigados no subsolo de uma estação desativada, tentando montar o próximo passo. Na tela de uma loja de eletrodomésticos, o vídeo ia ao ar. As imagens que haviam conseguido no galpão. As fotos, as pastas, os detalhes. O repórter narrava com voz firme. A reportagem exclusiva revela documentos que indicam vigilância ilegal, movimentações suspeitas e planos de manipulação ligados ao nome de César Moraes, ex-sócio de Renato Albuquerque, envolvido em disputas comerciais não declaradas. A jornalista que o acompanhava complementava. As provas foram entregues de forma anônima e estão sendo analisadas pelas autoridades. A polícia já iniciou diligências para localizar envolvidos. Kaique apertou os punhos. "Agora vai." Mateus assentiu, mas mantinha o olhar atento ao redor. "E agora é o momento mais perigoso. Eles sabem que a gente mexeu onde não devia. E a Sofia ainda está lá fora, sozinha." Kaique se levantou. "Eu preciso achar ela. Hoje." "E como você vai fazer isso? São mais de 12 milhões de pessoas nessa cidade, Kaique. E se ela já tiver sido levada para longe?" O menino passou a mão no cabelo, exasperado. "Eu não sei, mas eu vou tentar." Foi em um posto da polícia comunitária no bairro do Brás que uma ponta inesperada surgiu. Mateus tinha um velho conhecido, um ex-motorista que virara guarda de rua. Um homem honesto, de voz grossa e cansaço no olhar. Quando o encontraram, ele ouvia o noticiário por um rádio portátil e tomava café em um copo de plástico. "Eu vi vocês. Ouvi a voz do menino naquele vídeo", disse ele. "Vocês mexeram num vespeiro feio." "Não, a gente só quer encontrar uma menina", disse Mateus. O homem olhou ao redor e fez sinal para entrarem num beco lateral. "Tem uma denúncia que bate com o que vocês estão procurando. Ontem à noite, uma mulher que trabalha num projeto social lá no interior ligou para uma delegacia aqui em São Paulo, dizendo que uma menina loira, assustada, apareceu numa comunidade rural perto de Arujá. Disse que fugiu de homens de carro preto. Disse o nome: Sofia." Kaique se segurou para não gritar. "Isso é verdade?"
O registro foi anotado, mas ninguém deu atenção, só agora, com o vídeo, que estão começando a levar a sério. Mateus se aproximou. A gente precisa ir até lá. Vou dar o endereço, mas vão com cuidado. Se vocês acharam ela, outros também podem ter achado. A estrada para Arujá era estreita e sinuosa. Conseguiram uma carona com um caminhoneiro que fazia entrega de hortifruti e simpatizava com a causa. Kaique mal respirava. O corpo estava em São Paulo, mas o pensamento corria quilômetros à frente. E se ela não for mais a mesma? Perguntou ele em voz baixa. Ela só vai estar com medo. Mas se ela te ver, ela lembra. E vai voltar, respondeu Mateus. O caminhoneiro os deixou em um ponto perto da entrada de uma comunidade semi-isolada. Casas de madeira, hortas no quintal, ruas de barro. Crianças jogando bola com bola de meia. Silêncio cortado por galinhas ciscando e um rádio ao fundo tocando modinha. Uma senhora de vestido estampado os recebeu na entrada de um galpão transformado em refeitório comunitário. Vocês são os que vieram por causa da menina? Sim, a gente precisa vê-la. Ela apontou para uma porta no fundo. Kaique andou devagar. Cada passo era uma prece, cada batida do coração, uma lembrança dela sorrindo, desenhando, chorando em seus braços. Empurrou a porta. Sofia estava sentada em uma cama estreita, os pés descalços, cabelo preso com um elástico velho. Quando o viu, congelou. Os olhos encheram de lágrimas, a boca se abriu sem som. É você, ela sussurrou. Kaique correu até ela. Ela se jogou nos braços dele com força. Eu achei que você tinha me deixado. Nunca. Eu nunca ia fazer isso. Mateus entrou depois em silêncio, parando na porta. Observou a cena com os olhos marejados. A gente precisa ir, disse ele baixinho. Mas agora, juntos. Sofia olhou para os dois. E pela primeira vez desde o início da fuga, sorriu. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Vamos para casa? Kaique respirou fundo. Vamos encontrar um novo lugar, um seguro, e depois, quem sabe? Ela assentiu. A estrada de volta ainda seria longa. A batalha ainda não tinha acabado. Mas ali, naquele reencontro sem plateia, sem câmeras, sem promessas políticas, havia algo que nenhum vilão podia apagar. Verdade. O carro preto parou em frente à casa térrea de muros baixos e jardim bem cuidado, na zona sul da cidade. Não havia imprensa ali, nem multidão. Renato Albuquerque havia escolhido que o reencontro com a filha não seria espetáculo. Sofia desceu devagar. Estava limpa, com roupas novas, mas ainda parecia pequena demais para o portão tão grande diante dela. Kaique vinha atrás, calado, o corpo ereto, o olhar firme. Mas o coração, uma mistura indigesta de alívio, saudade antecipada e algo próximo da tristeza. A missão estava chegando ao fim. Renato abriu a porta antes mesmo que alguém batesse. Usava uma camisa simples e os olhos vermelhos. Parecia mais velho que nas entrevistas, menos blindado. Sofia parou por um segundo, depois correu. Ele a recebeu como quem segura a própria vida, apertou-a contra o peito e a embalou como se tentasse protegê-la do tempo perdido. Você voltou. Minha menina, você voltou. Ela chorava baixinho. Achei que você não queria mais me ver, disse ela com a voz embargada. Nunca, nunca pensei isso. Eu te procurei, todo dia, toda hora, cada segundo. Kaique desviou o olhar. Sentiu que aquele era o momento deles e que o lugar dele não era ali. Deu 2 passos para trás, depois mais 2, e virou-se, começando a caminhar pela calçada. Sem pressa, sem olhar para trás. Foi quando ouviu o grito. Kaique! Ele parou. Sofia corria em sua direção, os olhos marejados, mas decididos. Você vai embora? Acho que sim. Eu só queria ver você segura. Agora tá tudo certo. Mas não tá certo se você não ficar. Ele engoliu seco. Não sou daqui. Não sou da sua família. Eu só... Ela segurou na mão dele com força. Mas você é da minha vida. Kaique tentou sorrir, mas foi um sorriso triste.
Renato se aproximava devagar, respeitando a cena. Quando chegou perto, olhou para o menino com olhos diferentes, sem julgamento, sem pressa. Você cuidou dela. Kaique assentiu. Do meu jeito. E eu vi isso, em cada palavra, em cada gesto dela. Você deu para minha filha o que ninguém mais conseguiu dar. Segurança quando ela estava sozinha. Kaique desviou o olhar, constrangido. Não fiz isso por nada. Só não conseguia deixar ela ali. Eu entendo o que é ser deixado. Renato ficou em silêncio. Depois respirou fundo. Não sei como funciona isso. Nem o que é certo ou errado agora. Mas, se você quiser, esse lugar também pode ser seu. A gente tem espaço e tem carinho para dividir. O menino o encarou por longos segundos. Os olhos marejaram, mas ele não chorou. Eu nunca tive casa, de verdade. Mas se tiver um canto onde eu possa dormir tranquilo e saber que ela vai estar ali de manhã, vai ter, respondeu Renato. Sofia apertou ainda mais a mão dele. Você pode ser meu irmão se quiser. Kaique riu pela primeira vez em dias. Um riso leve, sem peso. Irmão, é para sempre, né? Ela assentiu. Ele olhou para o céu cinza. O ar parecia mais limpo. Pela primeira vez, não precisava correr. Entraram os três na casa, sem estardalhaço, sem avisar ninguém. A porta se fechou atrás deles. E Kaique, pela primeira vez na vida, não pensou em fugir. Passaram-se semanas desde o reencontro. A casa de Renato, antes silenciosa, agora era habitada por vozes novas. Risadas, passos apressados, discussões sobre quem comeu o último pedaço do bolo. Uma desordem boa que lembrava a vida. Sofia voltara à rotina com cuidado, ainda sob supervisão médica, mas cheia de energia. Parecia renascida. E Kaique estava aprendendo o que era ter uma rotina. Um quarto só seu, uma cama quente, roupas limpas que não vinham de doações, uma mochila nova com um estojo cheio de lápis coloridos. Na primeira noite em que dormiu naquela cama, não fechou os olhos de imediato. Deitou de lado, ouvindo o som do relógio digital ao lado. Sentiu o lençol fresco, o cheiro de lavanda no travesseiro e chorou, baixinho, sem vergonha. Era difícil deixar o corpo acreditar que, enfim, podia descansar. Na escola demorou a se enturmar. Os outros alunos estranhavam o garoto quieto, de fala direta, que sabia mais da rua do que das matérias. Mas aos poucos foi ganhando espaço. A diretora, uma mulher gentil e prática, o matriculou em aulas de reforço e o apresentou como um menino que viu mais do mundo do que muitos adultos. Num sábado à tarde, enquanto arrumava uma caixa com seus poucos pertences antigos, encontrou algo que nunca havia notado. Um medalhão. Estava escondido dentro de um bolso lateral da mochila velha que usava desde os 8 anos. Era pequeno, dourado, com uma corrente fina. O metal estava gasto, mas firme. No verso, uma inscrição quase apagada. Filho do Sol. Ficou ali parado, olhando para aquilo como quem olha uma fotografia antiga. A memória veio em flashes. Uma vez, muito pequeno, sua mãe tirando o medalhão de uma caixinha e dizendo que era do seu pai, mas agora era dele. Ele segurou o objeto com cuidado e o colocou no pescoço. Ajustou a corrente. Depois, se olhou no espelho do quarto. E pela primeira vez, não se viu como um menino perdido. Se viu como alguém que tinha história, que tinha raiz, que tinha futuro. Na cozinha, Sofia preparava um sanduíche com geleia demais. Viu Kaique entrar com o medalhão no pescoço e sorriu. Ficou bonito. Acho que era do meu pai. Você lembra dele? Não. Só lembro da mão da minha mãe pegando esse medalhão e dizendo que um dia eu ia entender. E entendeu? Kaique pensou por alguns segundos. Tô entendendo ainda, mas agora pelo menos eu tenho tempo. Ela se aproximou com um prato. A gente precisa pedir uma coisa pro meu pai. O quê? Ela olhou séria. Sobre o Mateus. Naquela noite, os dois foram até Renato, que trabalhava no escritório improvisado da casa. Papéis, pastas, telas divididas.
Ele parou quando os viu entrar juntos. Problemas? Não. Mas a gente quer conversar, disse Sofia, puxando a cadeira. Kaique ficou em pé, as mãos cruzadas. O Mateus ajudou a gente desde o começo, protegeu, escondeu, apanhou e nunca pediu nada. Ele salvou minha vida, completou Sofia. Ele não tem casa, nem trabalho, vive de favor. E a gente pensou que talvez você pudesse ajudar, disse Kaique, sem rodeios. Renato olhou para os dois. Depois olhou pela janela por alguns segundos. Ele ainda está por aqui? Está num alojamento de abrigo, perto da estação. Renato suspirou. Amanhã tragam ele aqui. Eu quero conversar. Tem uma obra social em andamento. Um projeto de centro de reabilitação com moradia temporária. Posso encaixá-lo. E se ele topar, também tem um apartamento pequeno vazio, que era da minha mãe. Pode usar por enquanto. Os olhos de Kaique brilharam, mas ele só assentiu. Obrigado. Sofia sorriu largo. Você é um bom pai. Renato olhou para ela, depois para Kaique. Eu tô tentando. Vocês me ensinam mais do que qualquer faculdade. Na manhã seguinte, Kaique saiu para buscar Mateus. Estavam sentados em um banco da praça quando contou tudo. Você vai mesmo querer ajudar um velho teimoso como eu? Eu não tô ajudando. Tô só retribuindo. Mateus pegou o medalhão com 2 dedos e sorriu. Isso aí, no seu pescoço, não te faz filho de ninguém, mas te lembra quem você virou. Um menino que virou homem antes do tempo. E agora vai poder ser menino de novo. E você vai aceitar o emprego? Só se tiver café forte e parede sem mofo. Vai ter. Na última cena daquele dia, Kaique deitou-se na cama. A janela aberta deixava entrar o cheiro de terra molhada. Do lado de fora, Sofia tocava violão desafinado com uma vizinha. Renato falava ao telefone com alguém sobre bolsas escolares. Ele segurou o medalhão. Sorriu. Agora ele sabia. Não era mais um menino de rua. Era um menino do mundo, com nome, com lar, com quem o chamasse de filho. E aí, o que achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.